madrugada do dia 5 de agosto, uma chacina ocorrida na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, chocou o país. 5 pessoas de uma mesma família, entre eles um casal de policiais militares, foram mortos a tiro. Para a polícia, o principal suspeito dos assassinatos continua sendo o filho do casal, Marcelo Pesseguini, de 13 anos. Ainda de acordo com a polícia, a teoria da tragédia familiar seria reforçada pelas evidências coletadas no local. Hoje nós abrimos o Revista da Cidade mais uma vez com as imagens do caso da família Pesseguini. E para a gente conversar sobre toda a investigação e mais esclarecimentos, nós estamos recebendo o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Revista da Cidade, doutor. Bom dia, Maria. Bom dia. Realmente esse caso, a cada dia que passa, ele se complica cada vez mais. Isso tem uma justificativa, Marise. Primeiro que as investigações, ou seja, os laudos periciais no Brasil e investigações são muito precários ainda. Nós temos laudos que são realizados que efetivamente em outros países já foram abortados, já foram, na verdade, extintos do processo. Eu vou te dar um exemplo, a questão do exame residográfico. O exame residográfico que foi feito no garoto, no Marcelo, ele foi feito por reagente e que esse exame já foi, inclusive, os próprios americanos já deixaram de lado, não é um exame confiável. Ele devia ter sido feito um exame por varredura. É um exame que se extrai um pedaço da pele e ali vai se verificar quais são os conteúdos que foram encontrados, se eventualmente se encontra algum resíduo de pólvora. Então, isso não foi feito. Então, já percebe-se que efetivamente o laudo é feito de forma precária. Você acha que falta realmente uma atualização desses meios de exames técnicos? Isso sem dúvida nenhuma. Nós temos se queixado dessa questão há muitos anos, já há décadas que nós temos realmente reclamado da forma dos procedimentos. Um outro problema também é o exame de necrópsia ou necropsia, que é o médico legal que faz, ou seja, o legista que faz aquele exame. E esse exame também ele é muito precário. Por quê? Porque, na verdade, se faz um exame de uma forma muito superficial, Ou seja, são exames que são as pegadas da cronologia de um crime. Então, eu vejo, inclusive, por exemplo, um caso como esse, como é que deveria ser feita a investigação? Primeiro, traçar todo o perfil das vítimas e traçar o perfil da família, Ou seja, só buscando informações nesse sentido através das testemunhas. E os exames, depois que os exames periciais estivessem prontos, aí sim você entra no mérito, ou seja, entra na cronologia dos fatos, como ocorreu. Aí você pega a testemunha, faz um depoimento, ou seja, colhe um depoimento preenchendo as lacunas dos laudos. Então, o que acontece? Hoje não, hoje se tenta montar um quebra-cabeça, se tenta se montar a cronologia do crime com as testemunhas, que é a pior das provas. Nós sabemos que a prova testemunhal é realmente muito frágil, é aquela que pensa que viu, mas não viu nada, e de repente ela vai para o imaginário. Esse é o maior problema em relação às provas testemunhais. Você não acha que as conclusões foram um pouco precipitadas? No Brasil, há sempre uma precipitação em relação a contar uma história. Eles contam uma história e não contam a história necessariamente. E neste caso não é diferente. Ou seja, há questões muito controvertidas neste caso. Por que o garoto, na verdade, saiu 1 e pouco da manhã com o carro, ficou dormindo dentro do carro, depois foi para a escola, voltou, pegou uma carona com um colega, o pai de um colega, parou na frente do carro, retirou alguma coisa de dentro do carro que estava o carro da mãe que estava próximo. São muitas explicações. São muitas questões. Outra questão muito importante que tem que ser levado em consideração é o exame de local de local. Esse exame de local, na verdade, são as fotografias que são tiradas da posição em que as vítimas são encontradas. Por exemplo, eu diria que a fotografia mais importante é a posição do garoto, que supostamente teria se suicidado. Porque o suicídio, não o crime, mas o suicídio propriamente dito, ele tem uma característica muito peculiar. Primeiro, a utilização de um tipo de arma, que é uma arma .40, é uma arma de grande poder letal. É uma arma que ela dá tranco, ou seja, é uma arma que ela, dependendo da posição, ela dá um tranco sempre para toda arma, dá um tranco para cima. Essa realmente também é uma arma de uma capacidade letal muito grande, Tanto é que era a arma
era a arma utilizada pela policial, a mãe. Né? Então, segundo informações, o garoto ele era canhoto. Consequentemente, é óbvio que o disparo veio da esquerda para a direita, né? Ou seja, a posição. Aí tem que verificar se o cano estava apoiado na pele, na epiderme, se não estava, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e, sobretudo, a posição do cadáver na hora que ela cai. E um detalhe muito importante nessa questão, todos os disparos foram de execução. Um único disparo na cabeça de todas as vítimas. Então, isso realmente nos leva a acreditar que foi coisa de profissional. Então, consequentemente, tudo isso tem que ser realmente esclarecido, tem que se montar uma cronologia de forma plena, né? Ou seja, seguir passo a passo o que aconteceu, o que é muito difícil. Se o local do crime foi revirado, se foi mexido. Então, o que acontece? É o que eu digo, tem que ter cautela agora, tem que ter calma para poder fazer uma sequência para saber exatamente o que ocorreu. Eu acho que partindo da cena do garoto, do suicídio do garoto, você começa a esclarecer que se realmente foram vários homicídios seguidos de suicídios ou realmente foi uma chacina e todos foram vítimas de homicídio. Então, eu percebo que nós vamos ter que avançar, né, a cada dia um pouquinho para poder chegar a uma conclusão mais efetiva. Bom, amanhã o doutor Eduardo vai estar aqui presente novamente no Revista da Cidade e nós vamos acompanhar todo o desdobramento dessa investigação. Doutor Eduardo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Passar seu contato, que é 500 Melhores Júris, é isso? Exato. 500 Melhores Júris está lá no Facebook, quem quiser entrar em contato. Obrigada. Tenha um bom dia. Até amanhã. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Olha,